introduzindo agora corpo e respiração. A cabeça. A cabeça guarda a parte mais sofisticada do nosso corpo, o cérebro, o órgão mais importante do sistema nervoso que controla tudo e também é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. As ações voluntárias são aquelas que nos permitem ter vontade própria, como comer, falar, brincar, mexer o dedão do pé e muitas outras. Já as ações involuntárias são as que fazemos sem perceber, do tipo bater o coração, respiração, ou seja, o corpo faz mesmo quando se está dormindo. E são as células nervosas, chamadas neurônios, que processam todas as informações que fazem com que o cérebro execute todas as suas tarefas. E é como se o cérebro fosse uma empresa e essas células as operárias. Ao contrário da maioria das células do nosso corpo, que morrem e logo são substituídas por outras, os neurônios, quando morrem, simplesmente não aparece ninguém para ficar no seu lugar, a não ser a neuroplasticidade, que permite a regeneração dos neurônios e que sejam criadas conexões sinápticas, ou seja, que controla todas as nossas funções cognitivas, tais como atenção, memória, linguagem e percepção, entre outras coisas. O hábito de leitura, praticar atividades físicas, alimentação saudável, aprendizado de idiomas, de instrumentos musicais, são fatores que estimulam a neuroplasticidade em geral. Tocar um instrumento é muito importante. E chegamos na memória emocional. A memória emocional é uma capacidade humana que contém eventos positivos e negativos de impactos emocionais experimentados. Quanto maior o impacto emocional, maior a memória gravada do fato ocorrido. Cada pessoa tem sua forma particular de agir e reagir. Algumas são mais sensíveis ao estresse, ao passo que outros nem ligam para o fato em si. Ou seja, a memória emocional de cada um vai variar de acordo com o tipo de personalidade de uma pessoa. E uma área do cérebro importante também, onde acontece a formação dessas emoções, são essas estruturas aqui, a amígdala e o hipocampo, né? Que fica justamente dentro de um sistema chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções como um todo. E agora nós vamos falar assim da neurobiologia das emoções, como elas se dão, né? Como ela se dá no caso de um estresse, né? Ou seja, um gatilho tem que aparecer, né? O gatilho de raiva, por exemplo, aqui, ele vai chegar na amígdala, encontrar memórias, né? De raiva que causadas por desapontamento, frustração, julgamento, rejeição, medo, tudo que dá essa sensação de raiva. Então já algo comum chegou, formou ali o gatilho, despertou a amígdala. A amígdala, por sua vez, ela vai ativar o hipotálamo, que ele tem uma ligação no sistema nervoso, ele liga, né, o sistema nervoso ao sistema endócrino, através da glândula pituitária, que vai justamente descarregar mais hormônio, fazendo com que as glândulas suprarrenais, né, façam uma liberação dos hormônios de estresse, do tipo cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, o que ocorre? Muito cortisol diminui a serotonina, que é o hormônio que faz a gente feliz, né? Que é o hormônio do prazer. E uma diminuição da serotonina facilita também o sentimento de raiva e dor. E também pode aumentar o comportamento agressivo ou até levar mesmo uma pessoa à depressão. E esse elevado nível de cortisol também suprime atividade no córtex pré-frontal e no hipocampo,
Quer dizer, ele evita que você tenha, sabe, venha uma ideia de como reagir, sabe, um melhor julgamento, saber o que seria melhor para você não explodir naquele momento, sem necessidade, né? Mas a atividade é suprimida no hipocampo, enfraquecida justamente porque esse hormônio ele enfraquece a memória de curto prazo. Então, some, você não sabe o que fazer, você simplesmente reage, né? E, no entanto, a resposta neurológica a essa raiva, né, vai durar sempre menos de 2 segundos. E é por isso que a gente recebe um conselho, né? Tem uma máxima aí, né? Antes de explodir, não explode não, conta até 10 quando você estiver com raiva, conta até 10 e espera que passe, né? É o momento para se recompor de todas as inibições respiratórias causadas pelo estresse. Veja bem, porque uma coisa que a gente está falando aqui que é muito importante, que esse contar até 10, né? É o momento de respirar para retomar toda aquela parada de respiração que a gente dá quando está com raiva e dor, né? Quando tem uma emoção forte, né? Que lembra um trauma, uma memória emocional desagradável, a tendência é parar de respirar. E parar de respirar, ou seja, as inibições respiratórias, né, é exatamente o elemento fundamental de toda a neurose, de todo tipo de repetição de resposta de hormônios de estresse, ou seja, de desespero, né? E essa repetição a gente vai repetindo, 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 e isso aí é a neurose. A respiração é muito importante, desde que o movimento respiratório começa com o nascimento e ele ocorre com a consciência do mundo e se constitui em primeira forma de consciência de si. Ou seja, ao respirar profundamente, nós tomamos consciência, sabe, do momento em que estamos vivendo, a consciência do agora. E Gaiarsa, ele fala que indiscutivelmente as pessoas sofrem, em regra, de uma extensa e profunda inconsciência no que se refere à sua maneira de respirar. Isso que nós estamos falando, ninguém percebe o quanto se faz paradas respiratórias como reação a estresse. Vamos aproveitar e vamos ver um pouquinho sobre vivência respiratória. Vamos passar aqui o que nós temos como convite a todos para executarmos aqui exercícios respiratórios, ok? Então, a proposta de hoje é o seguinte: fazer 4 séries de respiração, entrando e soltando o ar pelo nariz, em 5 tempos. 4 curtas e uma longa, exatamente como está no slide. E a quinta longa. A nossa proposta é realizar 4 séries. E depois nós vamos convidar vocês aqui para inspirar pelo nariz, de pé, exatamente como está na primeira figura, inspirando, enchendo o tronco de ar desde o quadril, passando pelo abdômen, subindo até o tórax, enchendo bem todo o tronco de ar e soltando esse ar pela boca, esvaziando ao máximo todo o tronco e de preferência com som, vibrando as cordas vocais. Vamos fazer esse exercício primeiramente de pé e depois nós vamos fazer sentados.
Vamos esperar, eu só estou passando aqui para a gente ver e nós faremos a execução depois. Ou seja, primeiramente, vamos fazer a respiração curta, sentado, naturalmente, para ver as nossas sensações. Vamos experimentar a respiração curta. E depois, vamos fazer uma respiração longa, plena, de baixo para cima, em pé e deitado, e depois vamos fazer também em pé e deitado, de cima para baixo, tá bom? Então vamos finalizar aqui os slides e vamos às nossas vivências. Oh.